capítulo 19, versículo 31. Em Barzilai, lembra bem esse nome? O Gileadita desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, de idade, de 80 anos. Qual a idade de Barzilai? 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. Grande aqui, em outra tradução, é rico. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? A idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz de cantores e cantoras? Por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? O rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e porque me recompensará o rei com tal recompensa, deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas aí está o teu servo, Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Em Josué, capítulo 14, versículo 10. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Quantos anos, irmãos? 45. Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já estou de idade de 85 anos. Essa é a idade de Caleb, 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era. Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Vocês viram o nome de duas pessoas aqui, né? Barzilai. E o nome do segundo que eu falei? Caleb. Deus, ele coloca em nós, irmãos, um desejo assim de vencer, um desejo de conquista, um desejo para nós lutarmos. Tudo isso e o que vem dele. Deus colocou em nós aquilo que ele tem: inteligência, emoções e vontades. Você tinha um sonho, você teve um sonho de comprar um carro, você foi lá, lutou, comprou um carro. Era um sonho. Então você tinha uma motivação para isso. Eu quero falar hoje sobre motivação. E se você teve um sonho de comprar uma casa, você vai lá, lutou e conquistou. Você tem um sonho de fazer uma faculdade, você vai lá, conquista, faz a faculdade. Mas quando se perde a motivação, irmãos, a vida fica sem sentido. Perdemos o sentido da vida. Tá bom, não quero mais nada na vida, porque perdeu a motivação. O que faz você chegar até algum lugar é motivação. Então nós não podemos perder essa motivação. Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, nós vivemos aqui num lugar que é cafeicultura, né? É isso? Cafeicultura? Vocês não concordam, né? Motivação. O preço está alto, vou plantar, né? Vai ficar bem, né? Mas o café, de repente, deu uma baixada aí na bolsa de valores e a pessoa não teve mais motivação. Aí não adubou mais, não capinou, não fez nada, cresceu mato. Aí a bolsa de valores subiu de novo, pronto. O empresário, ele tem uma motivação, ele vai lá, amplia. O lado espiritual, o líder, o pastor, quando ele tem uma motivação, ele fala assim, ó, quebra a parede, vamos aumentar, e começa a aumentar, né? Mas quando não tem a motivação, ele fala assim, não, tá bom assim mesmo, não, tá legal, aqui cabe muita gente. É dessa maneira, né? Mas precisamos ter motivação. E a dona de casa? Vamos lá para a dona de casa. A dona de casa não tem muito motivação. Aí quebra uma louça lá, aí eu chamo lá, Thales, dá o durepox. Vamos lá, botar o durepox. O armário está lá abrindo as portas, aí a gente não tem muita motivação. Quem não tem muita motivação, pega um papelão,
e bota lá e está fechando. Mas não tem uma motivação de ir lá e comprar um Itatiaia. Perdeu a motivação? Perdeu tudo. Não podemos perder a motivação. E na vida cristã, quando se perde a motivação? Aí, quando se perde a motivação, aí diz assim: eu estou indo na igreja, mas lá não tem nada diferente. Perdeu a motivação. Aí eu digo para você: tem sim, porque o meu Deus é o Deus das coisas novas a cada dia. Glória a Deus. E na adoração, quando se perde a motivação, aquele que está desmotivado fala assim: eu vou num culto. Não, irmãos, nós precisamos ir o culto. É aquele culto, irmãos. Aí eu fui mais um culto. É diferente. Mas o adorador, ele vê esse desmotivado quando vê aquele que está todo motivado, erguendo a mão para cima, adorando ao Senhor. O desmotivado, aquele que não tem mais motivação, ele perdeu a motivação, ele fala: para que aquilo agora? E quando vê alguém chorando, para que isso agora? Para que chorar? Deixa chorar, deixa adorar, irmãos, adore o Senhor. Levanta a mão, sapateia, né? Pula. Se você estiver adorando, adore o Senhor. Se é de Deus, amém. Glória a Deus. Entenderam até aqui, amém? Então, a primeira lição aqui que eu quero falar sobre Barzilai. Tenho certeza que se você entrou desanimado, você vai sair motivado essa noite. Vocês estão aí em 2 Samuel, que você abra em outro texto. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Jobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelê. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e com sede. Deixa eu contar uma história antes de chegarmos nesse texto que nós lemos. O capítulo 17 inteiro vai falar sobre Absalão. Quem foi Absalão? Filho de Davi. Quem foi Davi? Rei. Absalão, ele se rebelou contra o seu próprio pai. Então ele entrou em guerra contra seu pai, Davi, e teve um fim trágico. Diz a Bíblia que Absalão, ele era um moço forte, bonito, era o mais bonito da época, tinha um cabelão grande, e ele montou numa mula, estava fugindo. E nisso ele entrou numa floresta, onde havia muitos galhos, entrelaçaram entre os cabelos dele, e ele ficou, diz a Bíblia, entre o céu e a terra. Então ele ficou pendurado. Um outro dia eu falo quando o crente não está nem na terra nem no céu. Outro dia eu quero falar sobre isso. Mas eu quero falar nesse assunto hoje. E ele estava pendurado. Chegou Joabe, transpassou a espada no coração dele e matou o filho do rei, que é Absalão. E nessa guerra aqui, irmãos, aí entra no texto que nós lemos agora. Davi entra na cidade chamada Manaim. Eles estavam com fome, cansado e com sede. Diz comigo aí, irmãos, com fome, cansado e com sede. Davi e os seus exércitos. Era muita gente, irmãos. E entra Barzilai nessa história. Ele prepara camas, bacias, vasilhas de barro, de trigo e cevada, farinha, grão de torrada, favas, lentilhas e também torrada. Meu irmão, foi um café daquele, Glória a né? Deus. Café de rei, né? Teve também mel, teve também manteiga, ovelhas e queijo de vaca. E trouxeram a Davi e para o povo que com ele estava, porque o povo estava faminto, cansado e sedento. Estava
no deserto, irmãos. Olha o que esse Barzilai fez. Ele foi uma atitude desse Barzilai. Ele tratou o rei e aqueles que estavam com o rei. Deu de comer, lavou os pés do rei. Olha, deu cama. Como que ele tratou o rei? Mas vamos entrar aqui na história. E anos se passaram. Já não havia mais guerra. Ele passeando no palácio, lembrou de Barzilai. Lembrou que no momento da crise, ele ajudou. Davi, irmãos, ele tinha uma coisa muito bacana, muito bom. Ele tinha um coração, ele tinha gratidão, ele tinha um coração grato. Dando uma paradinha aqui, para nós aplicarmos na nossa vida hoje, porque é isso que é a palavra, irmãos. Precisamos, o Senhor está falando conosco. Vamos aplicar na nossa vida. Nós estamos sendo gratos com aquela pessoa que nos estendeu a mão um dia? Vocês estão sendo gratos? Será que eu fui grato com aquela pessoa que falou de Jesus para mim um dia? Que estendeu a mão e mostrou o caminho da verdade para mim um dia? Ela mora lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Irmão, seja grato com quem te socorreu, com quem te ajudou, com quem te amparou. Precisamos ser gratos, precisamos lembrar dessas pessoas. Não só quando morre a gente manda uma coroa lá de flores, marcar o nome, meu amigo, tal. Não, irmãos, precisamos lembrar. Hoje é dia dos pais, né? Precisamos lembrar enquanto está vivo. E disse Davi: eu vou buscar Barzilai e vou trazer para Jerusalém. Só que agora nós vamos entrar naquela leitura que nós lemos lá, 19:31, nós já lemos já. Só que Barzilai, ele estava velho, tinha perdido a motivação, ele tinha perdido a alegria de viver. Tinha 80 anos. Samuel 19:32. Era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos, e tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem rico. E disse Barzilai, ele falou assim, disse o rei para Barzilai: vai comigo, vamos comigo, eu vou te sustentar, você vai morar comigo. Já pensou morar num palácio? Lá você não precisa dar, eu vou dar mesada aqui para ajudar na despesa, viu? Não precisa. Eu vou ajudar a pagar a luz, não precisa. Eu vou ajudar a pagar um pouquinho da compra, não vai precisar. Mas vamos continuar aqui, ó. Barzilai disse ao rei: quantos serão os meus dias da minha vida para que eu suba como um rei em Jerusalém? Trocando, irmãos, em nossas palavras, diz assim, ó: não vale a pena subir para Jerusalém, já estou velho e cansado. Ele perdeu a motivação. De 80 anos, sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Ter gosto no comer, no beber? Poderia eu me alegrar e ouvir os cantores e cantoras? Porque será o teu servo? Eu não quero ser pesado para o meu servo. Ele perdeu a motivação, irmãos, a alegria da vida. Eu quero dizer para vocês hoje, isso daqui é um tipo de igreja, é um tipo de pessoas. Ele perdeu a motivação. O rei Davi queria levar Barzilai para onde, irmãos? Para Jerusalém, para o palácio. E ele perdeu todinho a motivação. Irmãos, o que eu entendo aqui, que vale a pena é subir para Jerusalém. Subir para Jerusalém aqui, irmãos, é ir na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vai valer a pena. Vale a pena você chegar aqui chorando, arrastando. Vai valer a pena, porque aqui o Senhor tem uma palavra para você. Você poderia até tenha chegado desmotivado, mas você vai sair nessa noite com a sua motivação sempre. Glória a Deus, aleluia. O Deus, irmãos, aquele que restaura, ele está aqui nesta noite. Está entendendo a palavra? Dão glória a Deus. Aí muitos falam ainda assim, de carro. Eu estou a pé, não vou. Eu sei que os irmãos moram longe, os irmãos sempre que podem estão aqui, glória a Deus por isso. Né? Mas muitos, às vezes, falam assim, eu quero dizer, irmãos, trocando em miúdo, a posição não altera o seu caráter. A posição não importa se você está de Honda, se você está... Qual outro carro aí, Thales? Fala aí o carro aí.
de Fiat, você veio de Mula, ou você veio de Fusca, ou você veio a pé, ou você veio de bicicleta, não importa, ou você veio de Uber, a posição não importa, Glória a não Deus. altera, Aleluia, Jesus. não muda o teu coração de Vem de adorador. carona. E é da igreja de Barzilai. Quem sempre vai estar assim, estou cansado de ir para Jerusalém. Não posso ir para Jerusalém, porque eu estou cansado. Vale a pena. Eu tenho aqui um versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E os que estão plantados na casa do Senhor crescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para anunciarem que o Senhor é reto e que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 92. Vale a pena subir na casa do rei. Vale a pena ir até Jerusalém. Eu estou falando aqui de um homem, quantos anos? 80 anos. 85 é o outro. É o outro. 80 anos. Já vi mais um versículo. Aqueles que estão cansados, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? O nosso Deus não cansa, irmãos. Glória a Deus. E nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá ânimo ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Falamos da igreja de Barzilai. Agora eu quero falar da igreja de Caleb. Josué 14. Bíblia é Bíblia, Bíblia, Bíblia. Os irmãos estão vendo que é Bíblia, Bíblia. E o que transforma é a palavra do Senhor. É o Senhor falando conosco. Primeiro, irmão, fala comigo. Corta comigo. Porque a espada, tem dois gumes. Ela corta para cá e corta para lá. Ela corrige quem está aqui e corrige quem está aí. Ela instrui também. Ela dá direção, ela fala. Então vamos lá, acharam? Sim. Josué 14, que nós já lemos. Mas antes disso eu quero dizer para os irmãos. O povo que saiu do Egito, 2,5 milhões de pessoas. Bastante, né? É muita gente no Egito. Saiu do Egito e foi caminhando até a terra da prometida. Só que de 20 anos para cima morreram todos. Só ficou Caleb e Josué. Moisés pediu para olhar a terra, para espiar a terra. E esses dois foi o que eles falaram a verdade. Lá tem gigantes, Crônicas 15, né? Tem gigantes, sim. E a cidade é cercada, sim. Mas nós temos um Deus conosco. Ele vai na nossa frente. Nós não temos que temer. Ele contou a verdade e contou a força do nosso Deus. Glória a Deus. E os outros falou: nossa, nós não podemos entrar lá. São enormes, são gigantes e a cidade é toda cercada. Covardou. Foram covardes. E Deus ouviu e não gostou. Morreram todos acima de 20 anos, morreram todos. Quer dizer que a geração foi crescendo, foi multiplicando de novo. Caleb com 85 anos. Josué, ele estava vindo de entregar as terras para as 12 tribos. Quer dizer que as partes melhores já foram dadas. Mas quando chegou, aí que entra o nome desse homem, Caleb. Vamos ler comigo?
Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu. Quem está falando? Caleb. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Ele falou que a cidade tinha gigante, tinha uma cidade morada, mas o Senhor era conosco. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração. Quer dizer, falaram mal do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Moisés, ele fez uma profecia aqui. Ele entregou aquela terra que ele pisou, irmãos. Seria aquele monte onde tinha os anequins, os homens gigantes. Os irmãos perceberam que Deus, ele é fiel, que ele é fiel e ele vê a tua fidelidade, irmãos. Seja fiel até o fim, diz a palavra do Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Não pode parar no meio do caminho, você tem que ir até o fim para você ganhar a coroa da vida. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Quem estava em vida? Caleb. Como disse, 45 anos e andando Israel ainda no deserto. Eis que agora, hoje, ele tem da idade de 85 anos. Então ele esperou quanto tempo para a promessa, irmão? 45. Ele esperou 45 anos na promessa. Olha o que acontece com hoje, irmãos. Quando entrega uma profecia, a gente quer que cumpra amanhã ou naquela semana. Caleb, ele ficou esperando no Senhor por 45 anos. Aqui, versículo 11. E ainda hoje, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Mas a minha força, então, é tal, e agora a minha força continua, irmãos. Tanto para estar dizendo que a força dele com 40 anos é a mesma do que agora. 5 anos, olha que maravilha, irmãos. A tua fé continua a mesma quando você entrou na igreja. Continua do que está agora. Ele tem promessa de Deus na vida. Ele crê, ele não vai se apressar. Ele sabe que é no tempo de Deus vai se cumprir. Nós precisamos o quê? Guardar o tempo de Deus. Guardar, esperar no Senhor, irmãos. Quando você conversa com um crente maduro, ele vai falar assim, ó, assim como Deus te deu vitória no passado, ele continua dando vitória. Mas tem uns que é o cliente Barzilai, que vai falar assim, estou cansado, para mim, estou velho já, mas o Senhor ele está renovando nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 15, aí, de Josué, versículo 14. Os irmãos querem saber o que aconteceu no final, né? E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Senai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Josué repartiu as terras melhores. Caleb chegou no Josué e falou, olha Josué, lembra quando Moisés, ele disse que as terras que eu pisei ia ser minha, ia ser dos meus filhos, da minha geração? Então, eu quero aquela terra. Mas só sobrou os montes. Lugar ruim, irmão, só para criar cabrito. Ele falou, não importa. E lá tinha quem morando, irmãos? Lá tinha os aniquins, que é o versículo 14, verso 15. Lá morava os descendentes de gigantes. Versículo 15. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. Versículo 16. E disse Caleb, quem ferir a Kiriat Sefer e tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Esse homem era muito espertinho, ele fez uma
quem derrotar o gigante, eu vou dar a minha filha Áquisa. E a mulher é muito bonita, né? Fez uma proposta. Fez uma proposta. Versículo 17. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E este deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher. Inclusive, esse Otiniel, ele foi o primeiro juiz de Israel. Tá? Só por curiosidade. Sucedeu o quê? Vindo ela a ele, Áquisa, até Otiniel, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. Otiniel falou assim, vai lá falar com o sogrão, né? Vai falar com seu pai, para ele dar um pedacinho de terra. Porque, 19, e ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, muitas pedras, né? Dá-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que eu quero entender com os irmãos aqui? Tinha dificuldade, sim. Parecia que o monte, ninguém queria aquele monte, irmãos. Quem que queria aquele monte? Ninguém. Sobrou para ele, coitado. Só que tinha fontes superiores e fontes inferiores. Só quem vai descobrir as fontes superiores e as fontes inferiores, quem Deus revela, irmãos, só para aquele que busca. Uma montanha, um lugar difícil, gigante, mas tinha uma fonte superior e tinha fonte interior. Quem conquista nos lugares que Deus estabeleceu para ele, Deus estabeleceu, vai ser sua. Vai descobrir fontes que existem. A princípio parece que não é nada, mas quando você começa a orar, Deus começa a abrir, irmãos. Deus abre para você o céu, começa a mostrar as coisas. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas tal lugar parece que não tem almas, parece que o povo não vai. Se Deus colocou nós aqui, irmãos, é porque Deus tem propósito nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu? Porque nós já tentamos várias vezes já descer lá para baixo, aí a gente fala assim, mas lá tem bastante gente, Deus colocou nós aqui porque aqui que é para ficar. Por que tem que ser igual aos outros? No bairro Santana tem alguma igreja? Não. Dentro para cá não tem nenhuma igreja. Não, o Senhor quer que fique aqui. O Senhor vai revelar o mistério, né? Amém. Amém. Glória. Mas 2 tipos de igreja, a igreja de Barzilai, que ajudou o rei, mas perdeu a motivação. E a igreja de Caleb, animado para conquistar onde Deus te estabeleceu. Irmãos, Glória a Deus. qual tipo de igreja é você